Você tem um Sol na casa 1 do seu mapa natal e quer entender melhor o que isso significa? Esse vídeo é para você. Eu estou regravando esse vídeo porque em tempos de Mercúrio retrógrado, o volume do meu microfone estava configurado como baixo. Eu tive que refazer tudo o que eu já tinha feito. Mas isso é bom, porque os vídeos anteriores então foram apenas um ensaio e agora vamos entregar um material melhor. Seja muito bem-vindo a mais um Papo de Astrologia. Eu sou Matheus Pereira. O nosso papo de hoje é o Sol na casa 1. O que isso significa? Como a gente pode caracterizar as pessoas com esse posicionamento? Bom, são pessoas que elas se sentem bem confortáveis para mostrar para o que vieram. Elas não têm medo de dar a cara a tapa, colocar o rosto no sol, a cara no sol mesmo, e ir brigar pelo seu direito de ser e existir no mundo ou pelas ideias que ela defende. Em geral, são líderes natos que inspiram e motivam as outras pessoas. No seu viés mais negativo, rasteiro ou sombrio, podem ser pessoas que pesam a mão no orgulho e acabam sendo arrogantes, ou tentam ganhar o poder na base do grito, ou conquistar respeito pelo medo. E aí elas são autoritárias. Para que lado você tá? Bom, antes da gente entender a fundo o que é o Sol na casa 1, eu te convido a se inscrever no canal e fazer seu mapa natal comigo, porque a gente precisa ver em que signo está esse Sol, qual aspecto ele recebe e como ele orna com o restante do seu mapa. Então, caso tenha interesse, entre em contato comigo em papodeastrologia@gmail.com. Mais informações aqui na descrição desse vídeo. A gente precisa de dois conceitos para a gente conseguir falar do Sol na casa 1. Você precisa entender o que o Sol representa e o que a casa 1 representa. Eu prometo que eu vou passar bem rápido por isso, e aí você vai conseguir entender bem melhor. Na astrologia, o Sol é mega importante. A gente conhece geralmente o nosso signo solar, que dá o colorido, o tom, o jeitão da gente ser. Mas em que setor da vida que a gente vai manifestar esse Sol? Daí a gente olha para casa. O Sol ele representa o brilho. É onde a gente quer brilhar, exercer poder, autoridade. Ele representa também quais são as experiências que nos fazem ter aquela sensação de nossa, eu estou vivo, isso aquece a minha alma, isso me dá brilho. É o nosso senso de identidade, é o nosso ego, é o que nos dá energia e como manifestamos essa energia. É muito importante, então, ver a casa. A casa é onde a gente vai... Quais são os setores, os temas da nossa vida que nos trazem esse brilho pessoal e é onde a gente quer exercer esse poder. A casa 1 é uma casa ligada ao signo de Áries. O Sol em Áries, a gente diz que ele está exaltado. Áries é signo primo de Leão, que também é signo de fogo. Então o Sol funciona muito bem em Áries. O Sol na casa 1, a gente diz que também está bem forte, muito bem posicionado. Ele está exaltado por casa. Casa 1 é a casa dos começos, é a casa do nascimento. O Sol na casa 1 significa que você nasceu quando o Sol estava nascendo. É como a gente inicia novas coisas. Tem a ver também com a nossa identidade, com o nosso físico, em matéria, em questão de corpo. É a casa do self, é a casa do eu. Eu sou isso no mundo. O Sol na casa 1, ele é um posicionamento, como eu disse, fica um Sol que está bem confortável, como se ele estivesse entrando na casa de um parente bem próximo, e ele se sente na própria casa. Indica uma pessoa, em geral, que tem muita autoestima, muita autoconfiança para dar e vender. São pessoas que elas têm muita confiança, que elas não têm dificuldade em mostrar para o que vieram.
Elas não têm aquelas angústias existenciais que elas exigem 20 anos de análise para elas descobrirem o que elas realmente querem ser e ter coragem para se expressar. Não, um Sol na casa 1, ainda que esteja num signo mais contido, como Câncer, Touro, Peixes, em geral são pessoas que elas não têm essa insegurança. E elas não ficam tentando descobrir o seu papel no mundo. Elas já têm isso muito claro e muito definido. Elas têm muita certeza de quem são. E elas gostam de serem autênticas, ainda que isso custe a elas desagradar alguém. Em geral, ela não liga para isso. Gostou, levou. Se tu não quer, tem quem queira. São pessoas que talvez pensem um tanto assim. Claro que um Saturno na casa 1, por exemplo, pode dar uma contida, uma travada nessa expressão. Um Sol em Libra na casa 1 vai se preocupar um tanto mais com a harmonia das relações. Estou aqui analisando mais o Sol na casa 1 na sua maneira mais pura, isolada. Se você quer uma análise específica para você, reforço para fazer seu mapa natal comigo. Iniciativa também é palavra-chave para um Sol na casa 1. São pessoas muito determinadas. Quando elas colocam algo na cabeça e vão iniciar alguma coisa nova, elas arregaçam as mangas e vão atrás. Elas não têm nenhum problema em colocar a força de vontade delas, que elas têm ali de sobra, e não temem suar a camisa, colocar a mão na massa, agarram todas as oportunidades. Com coragem, de forma desbravadora, destemida, à la Áries, por assim dizer. Tem muita motivação, força de vontade para ir atrás das suas ambições. Assim como o signo de Áries, pessoas com Sol na casa 1, elas têm muita energia. Elas, quando colocam alguma coisa na cabeça, elas vão ali ligadas no 220, engatadas em sexta marcha e só param quando atingem a exaustão. Daí talvez ela caia no chão e durma horas a fio. De resto, não tem sequer um medo de iniciar, empreender, de ser pioneiro, de desbravar um caminho que nunca foi testado antes e que gera pânico em qualquer outra pessoa. Esse alto nível de confiança em si mesmo, de que as coisas vão dar certo, que ela tem a energia e a força para alcançar as suas ambições, isso marca muito as pessoas com Sol na casa 1. Elas também prezam muito pela independência. Em geral, não são pessoas que se escoram nos outros ou que sacrificam partes de si para conseguir ficar bem na fita e agradar a outra pessoa. Isso não tem tanto a ver com o Sol na casa 1, a menos que tenha Libra ou casa 7 muito realçada no mapa. Elas gostam da liberdade pessoal e outro detalhe, são líderes natos. Assim, o Sol na casa 1 compartilha muito das qualidades de Áries, que também gosta desse papel de liderança, de ser consultado. O que eu devo fazer? Ele gosta de ter essas mãos no volante, de ser senhor do próprio destino, dono do próprio nariz, e se sentem bem vitalizados, cheios de energia, quando detêm algum tipo de poder e comando, quando tem pessoas que o seguem, o respeitam. Isso faz bem para a autoestima do Sol na 1. No seu melhor, o Sol na casa 1, ele vai motivar as outras pessoas a entregarem o seu melhor, vai inspirá-las. Eles brilham quando eles são os reis ali, os líderes da matilha, por assim dizer. Eles gostam sim de serem reverenciados, reconhecidos pelos seus feitos. Eles não se escondem por trás das cortinas, assim como o signo de Peixes. Um Sol em Peixes na casa 1 pode dar uma modificada na expressão, mas em geral ele vai querer sempre ser cumprimentado, receber aplausos, receber reconhecimentos, aquela honra ao mérito. Odeiam receber ordens, não se dão bem com chefes ou serem subordinados a alguém, podem abandonar a empresa e decidir abrir o próprio negócio. Tem mais a ver com a cara do Sol na casa 1, ressalvando Sol na casa 1 puro.
desconsiderando o restante do mapa. Tem muita energia física. A casa 1, como eu disse, é a casa da matéria. Na matéria no sentido de a identidade no físico, o corpo. Então são pessoas que podem praticar esportes, atividades físicas, gostar de cuidar do corpo e de gastar esse excesso de energia. Elas são muito dinâmicas, otimistas. Essa autoestima, na sua melhor forma mais auspiciosa e elevada do Sol na casa 1, vai transmitir aquela extroversão, vai transmitir uma coisa de alguém que chega no ambiente e é difícil não notá-lo ou não notá-la. Elas valorizam muito a própria imagem, elas gostam de se destacar na multidão, elas gostam de serem notadas pela sua liderança, pela sua iniciativa. Muitos autores, líderes, escritores têm esse posicionamento no mapa. Outro detalhe é que esse Sol ele pode estar conjunto ao ascendente, ou num signo diferente. A cúspide, quando começa a casa 1, é o seu signo ascendente, que tem a ver com a sua máscara social, falando bem por alto. Se o Sol está ali coladinho e no mesmo signo, isso te faz ter uma personalidade ainda mais solar, mais orgulhosa, vibrante, de ser uma pessoa que é difícil não notar quando chega no ambiente. Tipo, abriu a porta, tem um jeito de andar cheio de confiança, cumprimenta você naquele tom de voz com um timbre bem forte, transmite essa segurança, essa força, chama a atenção. E um Sol no mesmo signo do ascendente, se não for num signo diferente, é como se fosse muito alinhado. Aquilo que você quer passar é muito próximo àquilo que você de fato entrega. As características do ego e da máscara social se alinham e torna mais fácil, mais fluido a sua expressão. Como aqui é um Sol na casa 1, nos seus aspectos mais sombrios, é só a gente pegar as mesmas características que a gente listou e levá-las para um extremo negativo. Então, por exemplo, se é alguém que é muito orgulhoso e tem muita autoestima, pode ser um orgulho negativo que beira a arrogância. Está tão preocupado com a identidade pessoal que acha que é a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Pode gostar tanto de querer receber aplausos e reconhecimento que tentam consegui-lo a qualquer custo, às vezes se envergonhando. Ou então, podem ser tiranos, ditadores, querer conquistar o respeito na base do medo e se valer de força ou de dominação sobre as outras pessoas para conseguir essas reverências. A casa 1 é a casa do eu, ela está olhando para a casa 7, que é a casa do eu e o outro, a aliança, a sociedade, a harmonia. Um Sol na casa 1 recebendo aspectos ruins, um excesso de energia nessa casa 1, ou uma pessoa que não está buscando o seu desenvolvimento pessoal, ela pode ser então autoritária, dominadora, subjugar outras pessoas e estabelecer relações muito desarmônicas, relações hierárquicas, relações em que ela quer ter mais poder que o outro e tem esse tipo de alguém que está transmitindo sempre ordens, está sempre dando voz de comando. Um excesso de orgulho torna os relacionamentos desequilibrados. Então, são pessoas que precisam cuidar para se esforçar para ter empatia pelo que os outros precisam, até mesmo para liderar. Você tem que incentivar conseguir ver o que cada um tem de melhor e incentivar que aquela pessoa entregue aquilo que ela tem de melhor. Então, o desafio é aprender a se atentar às necessidades dos outros e perceber que existem outras pessoas no mundo, que a forma de enxergar o mundo sua, ela não é igual à forma do ciclano. Então, não adianta consultar, qual é a sua opinião sobre tal coisa, ainda que você saiba que no final das contas eu vou fazer o que eu quero, em total desconsideração, de forma totalmente egoísta, ao que
você também quer nessa nossa aliança. Uma característica negativa é justamente esse autocentrismo. Uma sensação que o Sol na casa 1 desarmônico pode ter é de que a experiência dele é uma verdade universal, que a opinião dele é compartilhada entre todos, e se alguém não compartilha é porque é burro. E também de achar que a última palavra quem dá é ele. Ou então de negar-se a outras formas de fazer as coisas que podem ser superiores. Nossa, alguém faz isso melhor do que eu? Impossível, porque eu sou o líder daqui. Ele pode ter dificuldades para trabalhar em equipe, para dar créditos a alguém e não conseguem conceber a ideia de que outros podem ser melhores do que ele e tem algo para se aprender nisso. Uma dificuldade é justamente se abrir a novas formas de enxergar e de viver o mundo. Tu se identifica com algumas dessas descrições? Conta para mim aqui nos comentários. Se você tem um Sol na casa 1, eu preciso ver em que signo está esse Sol, quais aspectos ele recebe e como que está o restante do seu mapa, para conseguir definir como que é a sua personalidade. Leva sempre em consideração que aqui eu estou analisando o posicionamento puro, mas quando eu analisar o seu mapa, eu vou levar em conta de forma sintética todas essas informações que compõem um ser único e peculiar que é você. Eu fico por aqui, um grande beijo e até o nosso próximo papo de astrologia.